Oi, crianças! Vamos continuar com as nossas histórias sobre Jesus? Hoje eu vou contar uma história que está aqui na nossa Bíblia, no livro de Marcos 14, dos versos 27 em diante. E vai contar a história que Jesus estava conversando com os seus amigos, os seus discípulos. E um dos seus amigos falou para Jesus assim: Jesus, eu jamais vou te abandonar, nunca vou te deixar. E Jesus falou assim para esse amigo, o nome dele era Pedro. Falou assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro falou: jamais vou fazer isso, eu não vou te negar. E aí aconteceu que Jesus foi preso. Aconteceram todas essas coisas, Jesus foi preso. E aí Pedro ficou com medo e ele fugiu. Quando ele estava fugindo, uma serva ali do local que eles estavam, viu Pedro e falou: olha, aquele ali é amigo do Jesus. E Pedro falou: eu não sou amigo dele, nem conheço. E aí ele saiu, continuou andando e outra pessoa encontrou Pedro e falou assim: esse daí é amigo daquele Jesus. Ele andava com ele, até a forma dele se vestir é parecida. Ele falou: eu nem sei de quem que vocês estão falando, não conheço. E saiu. Depois, Pedro encontrou outras pessoas que falaram a mesma coisa, que ele parecia, que ele andava com Jesus. E Pedro, pela 3ª vez, falou: eu nem conheço. A Bíblia diz que ele praguejava, falava: vocês nem sabem o que vocês estão falando. E ele saiu bravo. Foi quando ele ouviu o canto do galo. E aí ele ficou muito, muito triste, arrependido, porque ele se lembrou que ele falou para Jesus que ele jamais abandonaria Jesus. E ele ficou triste. Vou contar para vocês uma coisa. Sabe, às vezes a gente está caminhando numa direção, tem atitudes feias, erradas, igual Pedro. Pedro não estava falando mentira, ele estava fazendo uma coisa errada, ele estava numa direção, mas ele se arrependeu, ele chorou e ele pediu perdão. Ele falou para Jesus, para Deus, perdoar a atitude dele. Quando nós fazemos algo errado, nós temos uma vida de coisas erradas, cheia de mentiras, de engano, e nós ficamos tristes e arrependidos do que nós fazemos. Se nós falamos com Jesus que nós estamos tristes e não queremos mais fazer aquilo, nós podemos mudar de vida. Aqui eu vou representar para vocês. Tem uma seta para uma direção. Às vezes a gente está caminhando para uma direção errada, mas aí quando nós nos aproximamos de Jesus e pedimos perdão e que Jesus nos ajude, a nossa vida muda de rumo, a nossa história ela muda. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro ele pediu perdão e aí ele orou arrependido. E vocês sabiam que Deus perdoou? E depois, se nós continuarmos lendo a história, vocês podem pedir para a família de vocês lerem, vai contar que Pedro, ele deu continuidade depois até na igreja de Jesus, porque ele mudou de atitude, ele reconheceu o erro dele. Então, quando nós fazemos algo de errado, quando nós estamos muito tristes, precisamos mudar as nossas atitudes, mudar a nossa vida. Quando eu coloco Jesus na minha vida, Ele tem poder para mudar tudo, até a direção da nossa vida. E foi o que aconteceu com Pedro. E agora eu gostaria de fazer uma oração com vocês, pedindo para que Deus, através de Jesus, possa mudar a nossa vida, para que nós possamos estar a cada dia mais perto dEle. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigada, porque o Senhor nos ouve e nos perdoa quando pedimos perdão e nos arrependemos. Queremos que o Senhor nos ajude a fazer as coisas certas, a caminhar num caminho certo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Até amanhã, vamos ter a última história. Tchau!